Meu nome é Luiz Bernal, eu estou aqui trazendo mais um estudo, um comentário sobre a Semana Santa, a nossa Semana Sagrada cristã. Me propus em cada dia da semana trazer uma passagem do Cristo correspondente ao dia desta Semana Sagrada. Hoje, segunda-feira, depois do Domingo de Ramos, Jesus, no final, volta com os apóstolos para pernoitar em Betânia. E na manhã seguinte, ele, então, com os 12, vai de novo a Jerusalém. Nós temos aí, então, a passagem da figueira que secou, a figueira que foi amaldiçoada e secou até suas raízes. Isto foi um fato ou foi uma parábola? Há aqueles estudiosos que tendem para um ou para outro. Nós entendemos mais como uma parábola. Penso que é possível que Jesus, tendo saído de Betânia, da casa de Marta e Maria, saíram eles com o desjejum, dado que aquelas duas irmãs, certamente com boas anfitriãs, assim preparariam para ele o café da manhã, o desjejum, mas no meio do caminho é possível que um dos discípulos tenha lhe perguntado sobre alguma coisa a respeito da fé e da fidelidade. Então imaginemos que Jesus usou a didática da encenação, algo que já acontecera no Antigo Testamento com Isaías, com Jeremias e Ezequiel. Isso seria mais ou menos assim. Então, o Cristo devolveu-lhes a pergunta: o que é necessário para que a fidelidade aumente? E Jesus então deixou-lhes com esta pergunta, mas nós sabemos que a caminho de Betânia para Jerusalém, no meio há Betfagé. Betfagé significa a casa dos figos não maduros. Então Jesus, quando estava chegando neste lugarejo, é possível que ele tenha ido até um sicômoro, que é aquela figueira que não dá frutos ou que dá os frutos, mas eles secam ainda quando na árvore e não amadurecem. Então é possível que Jesus tenha ido até uma figueira dessa e contado para eles que houve certa vez um profeta que teve fome. E o profeta foi até uma figueira e olhou para ela, apesar da sua avantajada ramagem, esta não tinha fruto. E o profeta disse: então amaldiçoado sejas e nunca mais darás fruto. Bem, isto teria o Cristo contado como uma parábola para ensinar sobre fidelidade. O que fazer para a fidelidade aumentar? Nós podemos pensar que fidelidade, que tem esta palavra em grego pistes, que tanto a sua raiz da formação a palavra fidelidade como a palavra fé. Então, o que é necessário para aumentar a fidelidade em Deus? Jesus estaria explicando através dessa parábola. Ocorre que aquilo era o dia de segunda-feira, então ele prosseguiu e vai com os 12 para Jerusalém, para o templo. É ali que acontece, segundo Marcos, a segunda purificação do templo. E voltaram, outras coisas também se sucederam neste dia em Jerusalém. Voltaram de novo para Betânia, onde pernoitaram, porque isso aconteceria em alguns dias dessa semana. Pernoitaram ali e na terça-feira, quando estão de novo a caminho, Pedro observa e anuncia: mestre, aquela figueira secou, a figueira que amaldiçoaste ou que
naquele lugar onde encenava a parábola do profeta que amaldiçoou a figueira, esta figueira, ela secou, e então nós ficamos aí com esta história para entender qual é o significado de ter secado a figueira. Bem, se a lição é da fidelidade, nós vamos entender que para termos esta fidelidade aumentada, é preciso que nós cultivemos a oração e a comunhão com Deus, porque se nós estamos comungando com Deus, é possível que nós tenhamos o poder do verbo, tal como Cristo teve. Quando ele falou aquilo e fez com que a figueira secasse, isso estava então mostrando que esse verbo é um verbo poderoso. E o Cristo, mesmo não tendo ali a intenção de secar a figueira, mas o seu verbo era poderoso e ele deixaria isso para um segundo momento, quando foi isso, Pedro identificou a figueira seca. Então nós estamos aí com uma passagem que nos alerta muito para esta questão da fé, da fidelidade, da comunhão. Também a fidelidade significa isto, né? Nós temos lealdade a Deus. Se nós temos lealdade a Deus, nós estamos prontos para fazer a nossa função, aquela que nos compete no momento em que somos solicitados. Se nesse momento que somos solicitados estarmos prontificados para agir, isso significa a lealdade, isso significa fidelidade. E quanto mais desenvolvermos a fidelidade, mais alcançamos a comunhão. E mais, tendo a comunhão, o poder também, como o poder que o Cristo ensinou e logo em seguida dará lições sobre a fé que remove montanhas.